Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer uma aula que parte dela vai ser sobre orientações e a outra parte vai ser sobre o tema que vocês vão escrever, certo? As orientações, eu extraí elas da cartilha do avaliador da redação do Enem. Então, eu vou comentar algumas dessas orientações e tentar sistematizar para vocês o que é importante não esquecer para garantir alguns pontos a mais na redação do Enem. Certo? Então, vamos compartilhar a tela. E aí, vou pegar aqui. Vocês estão enxergando o material? Alguém diz um sim aí que eu não estou vendo o bate-papo. Apareceu? Sim, Obrigada. Então, eu vou falar sobre a quinta competência. A quinta competência, ela é fácil da gente conseguir tirar os 200 pontos, desde que não esqueçamos algumas coisinhas importantes. Então, eu vou dar algumas dicas gerais sobre a redação do Enem, mas vou focar nessa quinta competência e habilidade. Então, para que vocês consigam tirar a nota máxima na quinta competência e habilidade, o primeiro ponto que vocês devem pensar é: as minhas ações sugeridas na redação estão de acordo com os direitos humanos? E para vocês terem certeza de que isso está acontecendo, vocês vão se perguntar esses itens aqui, tá? A minha redação, ela propõe ações que levem em consideração a dignidade humana? Vou dar um exemplo do que não seria digno. Digamos que vocês estejam tratando sobre a, a saúde emocional e física das crianças e dos adolescentes, que foi o tema da semana passada, né? E você sugerir, por exemplo, uma, um controle de natalidade rígido no Brasil, como foi durante muito tempo na China, isso já não é digno e fere a liberdade das pessoas. Então, isso não pode ser uma ação. Um controle de natalidade extremamente rígido, a castração química ou qualquer coisa assim, né? Não é digno, não é humano, não está de acordo com a liberdade que se tem dentro de uma democracia. Igualdade de direitos. Tá? A gente não pode sugerir nenhuma ação em que um ente social tenha mais benefícios do que outro. Tá? E eu não posso ser também na apresentação de leis, possíveis leis, para serem as ações do Enem para enfrentar o problema que eu estou discorrendo, se essa lei for de alguma forma preconceituosa no que diz respeito às questões de gênero, homem e mulher, também entre diferentes raças, enfim. Eu acho que o ministro da Educação, se ele fosse fazer a prova do Enem agora, ele não ia tirar 200 na quinta competência e habilidade. Né? Não sei se vocês viram aquela reunião lá dos ministros com o Bolsonaro, e o atual ministro da Educação, ele é, assim, beirando o fascismo, né? Ele diz que ele não gosta da expressão povos indígenas, que só existe um povo brasileiro e tal. Ele é muito limitado, assim, em conhecimento de antropologia, de cultura mesmo, sabe? O cara é bastante limitado. Então, os temas de redação, que alguns deles que eu vou abordar com vocês, alguns eles não vão cair no Enem, caso permaneça esse ministro da Educação, porque ele não é muito afinado com essas categorias aqui dos direitos humanos. Né? Mas a avaliação das redações são realizadas por professores, como eu, como os professores de vocês do pré-vestibular, do colégio, são pessoas comuns. Então, elas vão seguir o que está na cartilha de avaliação de acordo com os direitos humanos, avaliar essa ação. Tá? Então, se não for de acordo com esses tópicos aqui, já vou terminar de ler eles, a tua redação pode tirar 0 na quinta competência.
Mas tem muita coisa para rolar ainda. Pode ser que até o próximo Enem esse ministro da Educação caia, de alguma forma ele seja destituído do cargo, ou ele mesmo queira sair, ou vai acontecer uma confusão tão grande aí que a maioria dos ministros que tem uma postura assim mais neofascista, vou colocar essa expressão aqui, eles podem não estar no poder no próximo Enem. E se isso acontecer, os temas mais polêmicos, como o que eu vou propor hoje, eles podem cair. Tá? Então, tudo pode. Daqui para frente, tudo pode. Então, a gente tem que estar atento a essas questões. Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Ao respeito à comunidade LGBT, as questões relacionadas ao preconceito racial, à xenofobia, preconceito religioso, todo e qualquer tipo de preconceito a gente deve evitar nas nossas ações. Laicidade do Estado. A religião, ela não pode estar envolvida em nenhuma ação. Tá? Porque o Estado é laico, então é um Estado que ele vai ser regido pelas leis, por uma visão administrativa mais racional. Deveria ser assim. Eu sei que não é na prática, mas deveria ser assim. Democracia na educação. O que seria a democracia na educação? O acesso universal à educação. Tá? Transversalidade, vivência e globalidade. Esse item aqui é bem interessante, que essa transversalidade quer dizer que as ações, elas devem perpassar várias áreas do conhecimento também. A gente tem que colocar uma intervenção composta por várias ações, e essas ações, elas devem dialogar com diferentes áreas do conhecimento. Vivência e globalidade é o seguinte: vivência seria uma ação mais relacionada à tua experiência, o que você viu e funcionou. Uma coisa mais pequena, mais micro. Por exemplo, a participação dos jovens no trabalho voluntário. É alguma coisa que está mais na seara da faixa etária da maioria das pessoas que faz o Enem. Tá? E essa globalidade são as ações mais amplas, as ações que observam o contexto em que aquela problemática está inserida, e não só a visão do participante, uma visão mais subjetiva sobre aquele problema. E a sustentabilidade socioambiental. O ministro, acho que todos os ministros, na verdade, se fossem fazer o Enem, eles não iam se sair bem em nenhum desses itens, né? Que dirá a sustentabilidade socioambiental. Avançando um pouquinho mais na questão da ação. Algumas estruturas linguísticas evidenciam a intervenção e nos auxiliam a identificação dessa proposta. O avaliador, ele vai identificar as ações dentro da tua redação através dos verbos, os verbos modais. Então é importante você colocar no final do D1. No final do D2 não é tão importante assim. A gente pode até não colocar a conclusão no D2 para poder privilegiar uma ação completa lá na conclusão. Mas o avaliador ele vai buscar essas ações através dos verbos. Quais verbos? Modificar, fomentar, implementar, incrementar, agregar. É necessário, é fundamental agregar, é crucial fomentar. Então, esses verbos eles precisam aparecer no final do D1, no final do D2 e lá na conclusão. Então, o que diz a apostila do MEC sobre isso, do INEP? É o caso, por exemplo, do verbo modalizador dever, ou ainda de algumas construções com o verbo ser, como é necessário, é preciso, é fundamental, é importante, é crucial. Observe que, entre outras, essas estruturas revelam a capacidade do participante de propor algo. Uma estrutura como o Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação do uso de dados apenas apresenta um fato, uma constatação. Enquanto a estrutura, o Poder Legislativo deve propor. Olha a diferença de propõe e deve propor uma nova regulamentação no uso de dados. É necessário que o Poder Legislativo proponha uma nova regulamentação no uso de dados. Apresenta a intenção do participante de claramente propor uma intervenção. Inclusive, o verbo propor. Tá? Deve propor, deve assumir, deve garantir, precisa garantir, necessita. Deve, precisa,
necessita. São alguns verbos auxiliares que podem aparecer junto das ações. É bem importante lá naquela parte do caderno, quem tem o caderno, que começou lá no início do ano nas aulas presenciais, recebeu um caderno. Quem não tem, inclusive, se quiser passar lá no Colina, na parte da tarde, pode retirar o caderno lá também. Tem uma parte do caderno que é voltada para o vocabulário. Começa a anotar separadamente, assim, termos necessários para montar a conclusão. Isso é legal também. Termos necessários para formar a introdução. Tá? Que aí você vai colocando o vocabulário de acordo com a necessidade que você tem de construir cada parte do texto. Então aqui a gente viu algumas palavras que formam um vocabulário importante para propor a ideia de ação. Ação, dever, fomentar, incrementar, instituir, etc. Aqui tem o conceito de texto dissertativo argumentativo. Antes de continuar falando sobre a quinta competência e habilidade, eu vou esclarecer novamente qual é o tipo de texto que vocês precisam escrever e associar esse conceito com a quinta competência e habilidade. Então, dissertativo argumentativo é o texto que as ideias são organizadas no sentido de persuadir o leitor, de convencê-lo. Então, é um grande jogo de sedução. Você precisa encantar o avaliador. Então, você vai escolher esses argumentos. Os enunciados ou argumentos atribuem qualidade e informações em relação ao objeto ou fenômeno de que se fala, para reforçar uma posição, um ponto de vista. Os argumentos podem ser, olha só, o que é um argumento? Um exemplo. Esse exemplo, ele pode ser real, tá? Como na semana passada, que eu pedi para vocês escreverem sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes. E o exemplo que nós analisamos foi o caso Bell para meninas. Tá? Então, é por isso que a gente estuda atualidades também, os acontecimentos, os fatos, para fazer essa exemplificação dentro da redação sobre o tema. Tá? Qualidades. Ou então, ao contrário, né? Ao invés de qualidades, pode ser irregularidades dentro daquele fator que você está analisando. Depoimentos, citações, fatos, evidências, pequenas narrativas. Pequenas narrativas pode ser literária, pode ser cinematográfica, pode ser seriado. Dados estatísticos, entre outros recursos de convencimento. Tá? Então, isso aqui eu retirei da apostila que o INEP distribui para os professores avaliarem as redações dos alunos que se submetem ao Enem. Então, é isso que eles esperam encontrar de tipos de argumentos. Importante. Gerúndio. Normalmente as orações reduzidas de gerúndio sem conjunção demandam uma atenção maior por parte do avaliador, pois podem ser consideradas efeito, quer dizer, uma consequência, modo ou meio, ou ainda um detalhamento. Dependendo do caso, uma forma eficiente de perceber a diferença entre esses elementos é fazer perguntas que os identificam. Olha esse exemplo aqui. A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. Evitando, ó, é gerúndio, termina em NDO. Inclusive, vocês devem procurar evitar o gerúndio. Principalmente aqui, na quinta competência e habilidade. Eu acho que eu não falei isso nenhuma vez esse ano. Tá? Evitar os gerúndios. Tanto dentro da redação, porque eles geram ambiguidade, duplo sentido, eles podem ser interpretados de várias formas. De efeito, de causa, de modo, de detalhamento. Então, tentar retirar esses verbos no gerúndio ao longo do texto e principalmente na conclusão. Porque na conclusão a gente tem um espaço muito pequeno para fazer uma ação completa. E se eu usar esses gerúndios aqui, o avaliador não souber como classificar aquela informação, ele pode identificar que falta uma informação na sua ação e diminuir a sua nota. Daí você já não tira mais 200, então tentar evitar esses gerúndios. O que o leitor avaliador vai se perguntar sobre a ação? Ele vai fazer essas perguntas aqui. Se ele não conseguir responder uma dessas perguntas, vai diminuir a tua nota da quinta competência. Então, ele vai perguntar, lendo o texto, o que deve ser feito? Fiscalizar o que os filhos fazem na internet. Essa é a ação. Quem que vai executar? A família.
Esse é o agente. Como vai se executar? Por meio do quê? Não aparece. Então, é uma intervenção incompleta. Para quê? Quais são os efeitos? Evitando possíveis problemas. Esse é o efeito. Que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Nenhuma. Não tem um detalhamento. Então, isso é uma ação incompleta. É uma outra informação que eu vou falar depois. Tá? Então, voltando aqui. O que você precisa para tirar 200 na quinta competência e habilidade? Ao mínimo, uma ação completa. Tá? Você vai colocar mais do que uma ação. Uma ação no final do D1, se couber uma ação no final do D2, e mais 2 ações na conclusão. E uma delas, da conclusão, precisa ter todos os elementos. Quais são todos esses elementos? Um agente, que é quem vai executar a ação. Tá? A ação, que é expressa por meio de verbos. Um detalhe, o detalhamento pode ser ou sobre o agente, ou sobre a ação, ou sobre os meios para executar essa ação. É necessário, então, apresentar os meios para a execução da ação. E, por último, os efeitos da intervenção. Pelo menos uma delas precisa ter tudo isso aqui. Tá? Quando vocês forem fazendo as redações de vocês, façam essa autoavaliação. Chega lá na conclusão e lê a tua conclusão e se pergunta se existe pelo menos uma das 2 ações com todos esses itens. Se faz a mesma pergunta que o avaliador vai fazer lendo o teu texto e ver se você consegue responder, tá? Então, essa dica é importante, não usar o gerúndio para evitar ambiguidade e perder pontos por o avaliador não conseguir identificar um desses 5 itens que ele analisa. Tá? Então, para tirar 200, precisa ter os 5 itens e estar de acordo com os direitos humanos. Outra coisa que me perguntam bastante é sobre dá para copiar, não dá para copiar, eu posso usar alguma questão objetiva, um texto um texto que apareça nas questões objetivas do caderno? Pode, tá? Desde que você observe o seguinte, a paráfrase não pode ser uma cópia, tá? Você não pode copiar trechos tanto do caderno de questões quanto da prova de redação. O que você pode fazer é pegar esses dados aqui e tirar conclusões sobre eles. Antes de eu partir para o tema, apresentar o tema, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a quinta competência? Várias pessoas receberam algum desconto nessa competência no ano passado, tá? Eu não quero que aconteça de novo, então vou trabalhar várias vezes. Alguma pergunta sobre as ações, as conclusões, intervenções? Pode abrir o áudio ou pode escrever aqui. Acho que alguém me perguntou. Mas dava... Ah, não, aqui é do caso Bel para meninas. Na dica de nada? Quero ver todo mundo tirando 200, tá? Vocês não me magoem. Então... Deixa eu ver meu outro material que eu vou usar. Vai ser da apostila. Pessoal, eu passei a apostila para vocês, tá ali no grupo de redação, tá? Quem tiver a apostila impressa pode pegar também para acompanhar. A gente vai conversar sobre a página 88, tá? Então, essa semana se falou muito. Peraí que apareceu uns vermelhinhos aqui, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Uma intervenção tem que ser inteira e a outra não precisa por causa do espaço? Isso, exatamente. O avaliador ele vai escolher uma das ações para avaliar, assim, os itens, os 5 itens, tá? Então, precisa ter mais do que uma? Precisa, tá? No final D1, no final D2, lá na conclusão coloca 2, mas uma delas tem que ter tudo, tem que ter os 5 elementos, tá? Por causa do espaço, por causa do espaço não dá, mas ao menos uma ação tem que ter tudo. Muito bem. Essa semana
a gente teve que falar, infelizmente, sobre um assunto tenebroso, tá? Faltam uns minutinhos aqui para acabar, mas se acabar a reunião a gente sai e entra de novo, ou eu continuo gravando depois, tá? Entendi. Essa semana se falou muito a respeito de violência contra a comunidade negra, sobre racismo, sobre o assassinato tanto de crianças brasileiras quanto do caso de George Floyd. Vocês devem ter visto isso, foi horrível. Eu nem quis ver o vídeo porque é um assunto tenebroso. Como que a gente vai trabalhar isso? A gente vai trabalhar o preconceito racial na internet. Esse vai ser o tema. Você vai ter que elaborar um texto dissertativo argumentativo sobre o racismo nas redes sociais. Como que ele se evidencia e como é que ele pode ser combatido nas redes sociais. Então, para isso, eu vou ler essa redação, que não é uma redação muito modelo para o Enem, mas ela tem boas referências. E aí eu vou indicando o que dessa redação dá para adaptar e a gente pode utilizar numa redação sobre o racismo nas redes sociais, na internet. Tá? Então, na introdução dessa redação diz o seguinte: as obras de Cândido Portinari, as quais destacam o corpo do trabalhador negro, incrustaram em nosso imaginário a origem da força sob a qual se construiu a nação brasileira, a escravidão. No âmbito contemporâneo, já é corrente a ideologia de que há uma dívida de nossa sociedade com os afrodescendentes. Porém, atitudes racistas, como as sofridas pelo jogador Vinícius Júnior e seus familiares, isso é um caso antigo, quando eu escrevi esse texto, era o exemplo da vez. Tá? Isso é importante. A gente deve exemplificar a nossa redação sempre com o exemplo mais atual sobre o tema. Tá? E ainda são flagradas com maior frequência do que gostaríamos de supor. Então, aqui nessa introdução, a contextualização foi feita com quadros, certo? Depois eu vou mandar a proposta de redação para vocês e junto com a proposta de redação vai alguns desses quadros do Cândido Portinari. Se alguém de vocês assistiu a live que eu fiz ontem, eu falei sobre isso, que as artes plásticas, elas podem e devem ser utilizadas na nossa redação. Elas conseguem transmitir significado e ajudam a sustentar ponto de vista também. Isso é bem importante. Então, dessa introdução que nós retiramos para pensar a nossa redação, é que esse problema do preconceito e ele se disseminando pelas redes sociais, indo além do nosso real cotidiano, eu posso dizer que isso é um problema crônico na sociedade brasileira e nas demais sociedades e ilustrar isso com quadros, como, por exemplo, os quadros do Cândido Portinari, que é um artista plástico brasileiro de renome internacional. Aqui outro elemento de coesão, pessoal, para colocar depois da introdução, a partir dessa percepção. Aqui nesse lugar eu posso colocar a partir dessa percepção, nesse viés, nesse prisma, após esse preâmbulo. É oportuno destacar as origens da discriminação no Brasil. Assim, reportamos-nos ao momento histórico no qual a abolição ocorreu. Destaca-se a falta de iniciativas públicas para inserir o negro no processo de escolarização e no trabalho formal. Tá, então, essa é uma causa do racismo na atualidade. Só que aqui, se vocês forem usar essa causa, não pode esquecer de correlacionar com o tema central da redação, para não tangenciar. Então, você vai dizer que após a abolição, não houve um esforço estatal para introduzir os afrodescendentes no mercado de trabalho no processo de escolarização, e isso culminou na atualidade com o racismo disseminado, inclusive nas redes sociais, incluindo nas redes sociais. Então, esse resgate do tema, ele precisa ocorrer a cada período da redação, de uma forma ou de outra. Tá? Esse foi um outro erro que cometeram bastante no ano passado, não quero que cometam mais. Tá? Ao contrário do esperado pela lógica e pelo senso de justiça, ao invés de construir um destino a milhares de ex-escravos, o governo, nos anos subsequentes, estimulou a imigração europeia para suprir a lacuna no trabalho braçal gerada pelo fim da escravidão. Esse primeiro
esse primeiro argumento aqui, ele é mais óbvio, tá? A maioria dos estudantes consegue chegar nisso como sendo a causa do racismo atual. Agora, chegar nessa substituição do trabalho escravo pelo trabalho do imigrante já é algo que vai um pouquinho além do que o senso comum procura fazer, né? Então, essa é uma reflexão que cabe colocar nos textos para tentar diferenciar um pouquinho a redação da massa de todos os outros estudantes. Dessa forma, deu-se a gênese do processo de marginalização dos africanos e mulatos que fomentou o preconceito de gerações, realidade tão bem retratada no filme Cidade de Deus, o qual narra o surgimento das favelas. Tá? Então, o filme Cidade de Deus, não sei se vocês já assistiram, mas é um filme muito legal, assim, muito dinâmico, triste, profundo e ao mesmo tempo às vezes até é engraçado, falando sobre essa violência, sobre a vivência dos afrodescendentes na favela, o surgimento das primeiras favelas lá na ditadura militar, as grandes favelas complexos do Rio de Janeiro. Então ele cabe bem como uma referência da marginalização, da desigualdade social, do preconceito de todas as formas e da violência relacionada a essa parcela da população. Tá? Então esse é um intertexto que vocês podem utilizar na redação. Os exemplos mais atuais, tá? Você pode citar todos esses exemplos que estão correndo pela internet, de ofensas, aquele caso da jornalista Maju Coutinho, tá? Qualquer exemplo mais atual pode ser inserido na redação como uma forma de ilustrar também. Apesar da segregação constante, muitas personalidades negras destacaram-se na constelação cultural do Brasil. Olha essa expressão, a contextualização cultural do Brasil. Isso é linguagem figurada. A linguagem figurada conta pontos para o vocabulário, comprovando a contribuição desse grupo étnico à nossa identidade nacional. Então, bons exemplos interessantes do quanto o negro contribuiu para a nossa cultura. Podemos nos reportar a Machado de Assis, o qual, a despeito de sua origem humilde e da sua ascendência africana, foi um grande gênio das nossas letras, tendo inclusive abordado a temática do preconceito em contos como O Caso da Vara, Pai contra Mãe e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, essa redação ela tem vários anos, assim, eu escrevi há, sei lá, deixa eu ver, uns 7 anos mais ou menos. É uma redação velha, antiga. E graças a Deus a gente evolui, né? Vai aprendendo com o tempo. Então aqui tem um erro que eu já não cometo mais e procuro falar para os alunos prestarem atenção nisso, que é aquele excesso de enumeração sem explicação. Aqui foram enumeradas várias obras do Machado de Assis, sem mostrar a relação com o tema. Tá? E é importante a gente usar essas redações antigas para analisar também o que a gente pode fazer de melhor em relação ao que fazíamos no passado. Falta menos de 1 minuto, tá? Não sei se ele vai pedir para colocar de novo, ou se vai ter que entrar e sair. Enfim, depois se vocês quiserem entrar, eu mando o link e vou terminar de gravar. Tá? Mas aqui eu sugiro que vocês procurem cada um. Acho que agora acabou. Vai acabar. Eu vou sair para gravar essa partezinha aqui da aula e daí depois eu mando o link. Já vou mandar o link para vocês lá se vocês quiserem entrar novamente e continuar acompanhando, tá?